Pessoal, tudo bom com vocês? Desculpa o atraso de verdade. Essa semana foi bastante mais corrida do que eu imaginava que fosse ser. Final de semestre está dando um certo trabalhinho aí, então desculpa mesmo. Em função disso, eu vou fazer o seguinte: a atividade que vocês tinham que entregar para mim até o dia 3, eu vou deixar ali até sexta-feira, dia 5. Tudo bem? Eu vou dar uns 2 dias a mais para vocês aí. E se alguém tiver dúvida e tal, precisando, é só mandar mensagem. Desculpa mesmo, tá? Eu tentei fazer antes, mas eu não consegui. De verdade, desculpa. Então eu vou deixar isso postado aqui no YouTube, no Moodle, e vou deixar no grupo também de vocês que a gente montou lá na sala, para que todo mundo tenha esse material aqui. Isso aqui é uma revisão zona geral do project, tá? Eu vou fazer ela bem rapidinho aqui, mas só para vocês poderem entender qual que é a carona do que vocês precisam fazer para encerrar o planejamento, tá bom? Se tiver alguma interrupçãozinha, alguma coisa assim, porque a gata tá na mesa, ela tá olhando aqui pra mim com cara de que vai fazer merda, então, mas vamos tentar, acho que ela não vai atrapalhar. Bom, vamos lá. Só pra gente poder revisar, como que funciona o esquema do project aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um projeto novo, então eu clico aqui, um projeto vazio. Ele vai abrir para vocês essa área aqui de trabalho, que é a área de trabalho do project, tá? E na área de trabalho do project eu tenho essa região aqui, que é onde eu vou colocar minha lista de tarefas, que eu vou copiar dela DAP, e aqui ele vai montando o gráfico de Gantt para mim, tá? E aqui em cima eu tenho as ferramentas que eu vou usar. Bom, basicamente a ideia é a seguinte, olha só. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de fazer qualquer coisa, antes de transcrever AP para cá, é ajustar os calendários. Então vocês não podem esquecer do seguinte, que eu tenho que vir aqui em arquivo, aí eu venho aqui em opções e ele vai abrir essa janelinha aqui para vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, aqui na abinha de geral, alterar o padrão do formato de data para esse, ele vai estar assim, ó. Alterar para esse formato de data e hora. Por quê? Porque a gente vai precisar ver as horas depois para poder ajustar o tempo. Depois que eu faço isso, eu venho para cronograma. E aqui em cronograma, nessa primeira caixinha aqui de cima de opções de calendário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou configurar as horas da minha empresa. O jeito que a minha empresa trabalha, como que ela trabalha. No caso aqui, a semana está começando no domingo, é hábito nosso aqui do Brasil de começar a semana na segunda-feira. E o ano fiscal que está em janeiro, é hábito nosso começar ali para março, abril, porque na verdade a ideia é quando a gente libera o balanço patrimonial para o governo. Então vamos colocar aqui abril como finzinho do ano fiscal. Pode ser o mês que vocês quiserem, tá? Entre março e maio, março, abril, ali também são datas boas. Aí olha só, aqui eu vou ajustar os horários de trabalho da minha empresa. A gente vai ter que fazer isso porque depois eu vou precisar comparar isso daqui com o horário de trabalho do projeto. Pode ser que aconteça do seu projeto ele não acontecer no mesmo horário de trabalho. Tipo, tua empresa trabalha das 8 às 6, só que o teu projeto rola das 8 às 10 da noite. Então todo dia 4 horas a tua empresa está rolando com o projeto 4 horas a mais do que a empresa trabalha. Então quem estiver trampando nesse horário vai ter que ganhar hora extra, vai ter encargo de adicionar noturno, eventualmente periculosidade e tal. Então a manha é sempre tentar trabalhar dentro da área da empresa, mas se não tiver, você tem que avisar o project disso, para que ele dê para você o cálculo certinho depois do quanto que você está gastando. No caso para vocês, eu não vou pedir o processo de acompanhamento, porque não vai ter obra, mas eu vou pedir planejamento. Mas independentemente de como for, vocês têm que controlar isso aqui. Então eu vou considerar que a gente vai começar a trampar 8 horas da manhã. Opa! Vamos até umas 5 da tarde, então são 9 horas. E dessas 9 horas aqui eu vou tirar 1 hora de almoço, então são 8 horas por dia. Aqui no Brasil a gente trabalha 44 horas semanais e 22 dias no mês, que é o mês fiscal, que é o mês de trabalho. Então, configurado isso aqui, eu tenho o calendário de trabalho acertado. A hora que eu dou OK, ainda antes de transcrever a AP para cá, eu venho aqui em projeto, e daí eu venho configurar o calendário mais complicado, que é o calendário desse aqui, que é o de projeto, que eu altero aqui no alterar período de trabalho. Ele abre essa janela aqui para mim, e depois que eu fiz aquilo, eu tenho que criar um calendário novo. Vamos supor aqui que eu vou fazer uma reforma, então reforma de casa, sei lá. Então eu vou chamar isso daqui de reforma de casa.
o nome do meu projeto. O ideal é que você sempre crie um calendário novo para não alterar os outros padrões que tem nele. Então altera aqui, vamos chamar de reforma de casa. E daí em exceções eu vou colocar os feriados e em semanas de trabalho eu vou ajustar isso aqui do jeito que os seus funcionários e o teu projeto vai rolar. Então lembra, se a minha empresa trabalha das 8 às 5 com uma hora de almoço, vocês têm que ver se o projeto vai conseguir rolar dentro desse horário, senão vocês têm que colocar o horário correto aqui para poder trabalhar. No caso, eu vou colocar aqui trabalhando igual, então eu vou vir aqui em padrão, em semanas de trabalho, com reforma de casa colocado, vou clicar em detalhes, e daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar quais dias da semana ele vai trabalhar, de qual horário até qual horário. No caso aqui, vou colocar definir dias para os períodos de trabalho específicos, né? Vou selecionar com shift de segunda a sábado, definir os dias de trabalho e vou colocar, ele trabalha, sei lá, das 8 ao meio-dia e depois das 13 às 17. Se ele trabalhasse para mais esse horário, quer dizer, se seu projeto rodasse mais do que esse horário, a única coisa que incidia é que o project ia calcular hora extra para os seus funcionários. No caso aqui, como ele vai igual para igual, vai ser igual, menos no domingo que o project vai pular. A hora que eu dou OK, se eu clicar em qualquer dia útil, ele vai mostrar esse horário para a gente e de domingo aqui não é dia útil. Feito isso, em exceções, eu posso colocar os feriados do meu projeto. Eu tenho que colocar todos os feriados dada a duração do meu projeto. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, pegar, sei lá, tipo, vou inventar um feriado aqui, 20 de maio. Foi no dia 24, desculpa, não é 24 que eu quero dia 20 de maio. Então, no caso aqui, 20 de maio, 20 de maio. Inventar qualquer nome aqui, tipo, dia da mesa, qualquer porra assim, feriado vai parar. Isso lá em junho, aí eu clico 11 de junho, 12 de junho, festa junina. Eu vou colocar aqui festa junina, mas a gente sabe que esse ano não vai ter, né? Então, aí a ideia qual que é? Que vocês coloquem feriados reais, né? E todos os feriados aqui possíveis. Uma vez que você fez isso, é só dar OK. E daí feito esse processo, aplicar em informações do projeto aqui, pegando aqui o calendário, qual o calendário que vai ser usado para o projeto, no caso, reforma da casa. Bom, a hora que eu dou OK, se eu perceber aqui, os meus calendários estão aplicados, agora é só transcrever a EAP para cá. Bom, a transcrição da EAP é literalmente a seguinte: eu transcrevo uma linha, depois o pacote, as tarefas do pacote, tarefa do pacote e faço a indentação. Então vamos supor que o meu projeto tivesse 2 pacotes de trabalho. Então a primeira linha é reforma, eu costumo fazer tudo letra maiúscula, reforma da casa, né, que é o meu projeto. Aí, sei lá, se eu tivesse, por exemplo, 2 pacotes, alvenaria e elétrica. Lembra que o pacote de trabalho, o nome dele tem que ser um substantivo. O que está embaixo, as tarefas, tem que ser ações, tem que ser execuções, verbos. Por quê? Porque a gente tem que identificar o que tem que ser feito. Então, no caso aqui, a alvenaria, o que eu vou fazer? Vou colocar as ações dela. Então, se tivesse 2 tarefas cada pacote, por exemplo, para a alvenaria seria, sei lá, derrubar parede, quintal, subir nova parede. Repara que é verbo. Óbvio que aqui você não vai colocar tarefas tão grandes. A ideia é que na criação da sua EAP, da estrutura analítica do projeto, você já tente colocar as tarefas em níveis de execução, mas não tão pequenos que leve 1 hora, mas também não tão grandes que levem meses e tal. O ideal é que você tente sempre pensar em tarefas que elas são, o pessoal chama de tarefas nucleares, né? Tarefas atômicas, porque elas são irredutíveis. Então, tipo, eu cheguei no meu limite de ação, tipo, sei lá, executar a armadura dos pilares de concreto armado. Tipo, não tem muito mais para baixo do que fazer além disso, mas isso vai consumir um tempo razoável. Então é ideal que vocês pensem em tarefas desse tipo. Aqui, como eu estou exemplificando, eu vou tentar trabalhar nesse nível aqui, tá? Aí depois eu tenho o próximo trabalho, que é elétrica. Então vamos colocar aqui elétrica, e embaixo de elétrica, sei lá, remover cabeamento antigo, instalar novo cabeamento. Então o que rola?
Mesmo processo, sempre tentar procurar tarefas mais atômicas e nucleares para poder executar. Uma vez que isso aqui está feito, eu vou trabalhar no processo de indentação, que é o quê? É jogar quem tem que ficar embaixo conforme o pacote. No caso aqui, eu vou pegar, selecionar todo mundo aqui e jogar para baixo do projeto, e depois jogar esses dois aqui para baixo de alvenaria e esses dois aqui para baixo de alvenaria. Lembra sempre que, vocês não podem esquecer disso, o pacote de trabalho e projeto são tarefas automáticas. Por quê? Porque vai fazer com que o Project calcule automático para você o que está sendo feito. E a gente só vai colocar a duração e ajustar o que é tarefa manual, que fica para baixo. Porque aqui é o que vou ter que executar efetivamente. Aqui eu só quero saber quanto tempo vai levar para isso aqui. Pode ser que eu tenha tarefas paralelas ou com compressão que vão acontecer ao mesmo tempo, vai ter mais gente trabalhando dentro. Então, deixa ele calcular o tempo dos pacotes sendo automático, projeto também, e as tarefas embaixo manuais, para você poder colocar as durações. Bom, basicamente a ideia é que duração de tarefa você converse com a equipe de projeto, tudo aquilo que eu falei em sala, e tente pegar ou por manual ou por equipe quais durações são as corretas e coloca elas aqui. Sei lá, por exemplo, eu vou levar 2 dias para esse, 3 dias para esse. Esse aqui 1 dia para esse, 2 para esse. Ele vai colocar datas quebradas, porque às vezes ele passa no domingo, olha aqui. E às vezes o horário de trabalho dele não dá certinho com o horário que você está pensando. Então, quando você começa a coordenar as datas aqui, por exemplo, esse projeto vai começar, sei lá, no dia 8 de junho, na segunda-feira. Eu coloco no dia 8 de junho, ele meio que vai se regulando aqui, ó. Então, dia 8 de junho, então são 2 dias, ele vai fazendo dia 8 no dia 9 inteiro, ó, ele começa no dia 8, 8 horas da manhã e termina no dia 9, na terça-feira daqui às 17. E subir nova parede, a gente pode começar na quarta mesmo, sei lá, dia 10 de junho, para terminar no dia 13, que é um sábado, ó. Repara que são 3 dias, ele faz 3 dias corridos. Agora olha que interessante, se eu for começar a elétrica no domingo, no dia 3 de junho, olha, ai, peraí que eu peguei errado, sábado, 14 de junho, desculpa pessoal. No dia 14 de junho, olha o que ele faz, ele até começa no dia 14, tá? E ele coloca um dia inteiro, só que esse dia não é útil. Lá na frente pra gente, ele vai cobrar isso aqui. Então o ideal é que você sempre pense em tentar pular os dias que não são úteis, no caso aqui. Dia 15. O Project ele até faz isso para você sem problema, só que depois ele vai começar a contabilizar a hora quebrada. Então se você puder prestar atenção nisso antes, fica mais fácil e é menos trabalho para você lá na frente. Então aqui no dia 15, depois sei lá no dia 15 mesmo daria para ir começando. Por um novo cabeamento, está no novo? Talvez não. Vou começar no outro dia. Então olha só. Com a distribuição das tarefas do jeito que está, a gente vai percebendo aqui, ó, que ele começa no dia 8 e vai para o dia 17. Vamos supor que eu tivesse que trabalhar até o dia 15. Aí você poderia, ou até o dia 16, você poderia tentar ir ajustando os teus prazos aqui. Prestando atenção nas durações, tipo, ó, isso aqui poderia ser 2 dias, isso aqui eu poderia voltar, sei lá, para o dia 12 de junho. Ou, será que eu não consigo trabalhar em paralelo com tarefas? Será que eu não consigo trabalhar com essas duas começando no dia 10? São coisas que assim, você tem que conversar com a tua equipe de projeto para tentar entender o que pode ser feito, se dá para rolar ao mesmo tempo ou não, paralelo ou não, para tentar tirar gordurinha de duração de tarefa, diminuir o tamanho dela, ou jogar igual eu fiz aqui paralelo para tentar voltar com o prazo lá para trás. Basicamente você tem que fazer isso no teu projeto inteiro. Eventualmente vão ter tarefas que são tarefas com predecessão, né? Tipo, eu preciso remover todo o cabeamento antigo para instalar novo. Ah, seria impreterível, porque não tem espaço nos eletrodutos, ou o cabo vai chegar depois e tal. Então eu posso travar aqui, colocando uma predecessora, falando que essa predecede a 6. Ou seja, eu só posso fazer isso aqui a hora que eu terminar isso aqui. Então, vão ter tarefas que são assim, eventualmente, é o tipo de coisa que vocês vão ter que ver no projeto de vocês. O que não pode acontecer, obviamente, é ter todas as tarefas com predecessão. Bom, isso aqui é só uma revisão, eu estou entendendo que o grosso eu já passei nas aulas e tal, é só para a gente dar uma lembrada, porque uma vez que isso aqui está feito, eu tenho o escopo feito e o tempo feito. Agora eu preciso tratar do custo. O custo é feito aqui, eu venho aqui em planilha de recursos, e daí eu crio os recursos de trabalho que vão para a minha tarefa, recurso de trabalho, material e custo.
Então isso aqui é previsível antes de eu começar a fazer qualquer coisa. Então tem 3 tipos de recurso project, a gente não pode esquecer, que é o recurso de trabalho, o recurso material e o recurso de custo. Recurso de material é gente, recurso de trabalho é gente, recurso de material é bens, insumos, materiais e por aí vai, e custo é dinheiro. Então vamos supor que eu tivesse, por exemplo, um recurso de trabalho pedreiro 1, sempre procura trabalhar com ele nome genérico, evitar trabalhar com nome fechado, porque você não sabe se o cara vai se manter na equipe. Pedreiro 2, por exemplo. Aí kit alvenaria e kit elétrica. Assim, eu costumo e dinheiro. Eu costumo trabalhar sempre com kit, eu evito de trabalhar com valores quebrados, porque eu acho que dá muito trabalho. Então eu costumo nos material, que é esse aqui, chamar de kit. Aí eu coloco o valor dele inteiro e depois eu faço rateio pelas tarefas, eu acho mais fácil. O dinheiro é dinheiro que a gente põe direto lá e o material é o trabalho é a pessoa, então por hora. Então o pedreiro custa mais ou menos R$25 a hora. Aqui eu posso colocar a hora extra dele, se ele tiver uma hora extra. Aí você coloca, sei lá, 100%, R$50, hora extra do cara. Ou e se ele vai ter um custo uso, que é tipo, se eu vou ter que pagar para ele antes de ele começar um valor, ou se eu vou pagar tudo para ele. Tipo, esse aqui não vai ganhar por hora. Esse aqui vai ganhar de uma vez só, então, sei lá, R$3.000. E ele vai ganhar R$3.000 só no final. Então você pode escolher aqui, rateado, dividido pelo projeto, ou no começo ou no fim. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Funciona também, tá? Eu vou colocar aqui todo mundo por hora, para vocês conseguirem enxergar um esquema que vai rolar lá depois. E todo mundo rateado. Aí o kit alvenaria, sei lá, tudo vai custar 15 mil. E o elétrica tudo vai custar 5 mil, sei lá, alguma coisa assim. Então, o meu projeto inteiro de reforma está aqui nos custos atribuídos às pessoas e aos materiais. Com isso aqui feito, eu volto para o meu gráfico de Gantt e daí só nessas tarefas aqui eu dou um duplo clique e adiciono quem vai trabalhar. Então, no caso aqui eu venho em recursos e adiciono. Aqui vai ter o meu pedreiro 1, ele vai usar o kit de alvenaria e um custinho financeiro ali. A hora que eu dou OK, eu aplico esse cara aqui com esses materiais e quando eu volto aqui ele calcula para mim quanto que esse cara vai custar. Por quê? Porque ele vai trabalhar essa quantidade de dias, vezes o valor de horas do dia, vezes o quanto ele ganha. Só que não é isso, tá, galera? Assim como nesse primeiro dia, não vai gastar todos os 15 mil de matéria-prima. A gente vai ter que depois ajustar isso daí. Eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui a pouquinho. Dinheiro é o custo que o cara vai ter por, sei lá, na tarefa ou por dia para comer. Então, uma tarefa de 2 dias, você vai dar R$15 por dia para o cara comer. Você pode, por exemplo, por R$30 direto aqui, que é dinheiro de comida. E eu vou fazer esse processo para todo mundo. Tipo, esse cara aqui, ó, são 2 pedreiros, ele vai vir para cá, também vai usar o kit de alvenaria e também vai ter dinheiro, 30 pau para comer. E daí aqui, nesse outro dia, eu vou ter o pedreiro fazendo o mesmo processo, pedreiro 1, com o kit de elétrica, só que ele já está com a grana para comer lá em cima. E aqui eu vou fazer o mesmo processo, pedreiro 2... e kit elétrica. Ok. Aí você vai colocando, atribuindo isso daí, eventualmente pode acontecer isso aqui, ó, que é uma super alocação. Significa que tem um cara que está trabalhando mais do que 8 horas por dia, ou mais do que a quantidade de horas por dia que você definiu do teu projeto. É isso que a gente não conseguiu pegar da última aula, tá? Que não tem gravado. Então eu vou dar uma detalhadinha melhor nisso aqui para vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês mandam mensagem aí, perguntam durante a semana, tá bom? Bom, basicamente a ideia é a seguinte, olha só. A hora que eu tenho uma superalocação, ou mesmo que eu não tenha superalocação, eu tenho que ajustar os valores para evitar que algumas coisas como isso aqui aconteçam. Ó. Do cara, do pedreiro 1, tá ganhando R$200 para trabalhar num dia, sendo que ele não vai trabalhar 8 horas por dia aqui e aqui. Se você pegar, por exemplo, ele vai trabalhar 8 horas aqui e depois nessa outra ele vai trabalhar 8 horas ali, para 2 tarefas que acontecem em 2 dias, com uma paralela, ele vai ganhar R$600. E a gente sabe que não é mais ou menos assim.
A quantidade de horas que ele vai dedicar é menor do que o total, por exemplo, de 16 ou 14 horas um dia. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar isso daí para o cara não ficar super alocado. Então, para evitar isso, eu venho aqui em uso da tarefa e ele vai mostrar para mim no uso da tarefa, ou no uso da tarefa ou no uso do recurso, tá? É igual, tá? O processo. Você vai ver o cara que está com superalocação ou não, tipo, quantidade de hora que ele está trabalhando e quantas horas ele está trabalhando em cada tarefa, tá? Se a gente rolar aqui, vocês vão ver que o pedreiro 2, nesta quinta-feira, ele está trabalhando em duas tarefas aqui, ó, subir nova parede, instalar novo cabeamento, 8 horas em cada uma. Como que eu leio isso aqui, ó? Eu tenho o cara, eu tenho a tarefa e eu tenho quantas horas por dia ele trabalha em cada tarefa, ó. Então, no derrubar parede de quintal, ele trabalha, são 2 dias, ele trabalha 8 horas por dia em cada um desses dias. O remover cabeamento antigo, ele trabalha 8 horas só nesse dia. Agora, repara bem isso aqui, ó. O pedreiro 2, no subir nova parede, ele trabalha 8 horas aqui nesse dia e 8 horas aqui nesse dia. E no outro dia, no instalar novo cabeamento, nessa mesma quinta-feira, ele trabalha 8 horas aqui, 8 horas aqui. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, no final das contas, ele trabalha 16 horas nesse dia aqui. Então, para evitar esse problema, eu tenho que ajustar isso aqui. Só que eu não preciso ajustar só isso aqui, eu posso ajustar tudo de todo mundo. O ideal é que você faça isso conforme você vai enxergando o projeto, tá? A gente não faz do projeto inteiro porque isso aqui é um nível de microgestão. O ideal é que vocês façam isso, sei lá, cada 1, 2, 3 meses o seu projeto. Faça o que a gente chama de elaboração progressiva, para ter menos problema. Então, a elaboração progressiva, ela preconiza a ideia de que você vai tocando o projeto conforme você vai enxergando. Então, se você consegue enxergar um mês lá na frente, você coloca um mês lá na frente. Aí, no caso aqui, na tarefa de vocês vão fazer, sei lá, para a primeira semana, para as primeiras 2 semanas aí, só para poder experimentar a ideia do negócio. No caso aqui, eu posso fazer o seguinte, tipo, o pedreiro 1 ele vai trabalhar só 6 horas aqui e só 6 aqui, porque eu já conversei com ele, então eu vou diminuindo a quantidade de trabalho do cara. E nesse dia aqui, para essa tarefa, ele vai trabalhar 7. Aí o pedreiro 2, eu conversei com ele, ele falou, ó, aqui é 8 horas mesmo, mas aqui eu vou dividir assim. Para subir nova parede, eu vou gastar mais tempo, então eu vou trabalhar 5 horas e aqui eu vou trabalhar 3. Opa, 3. Quando eu faço isso, ó, ele fica com 8 horas do dia de trabalho e some a superalocação. Se eu voltar para o gráfico de Gantt, ó, tá limpinho. Aí eu tenho que ajustar o que? Os kits. Os kits, eles estão inteiros, ó. Um kit de alvenaria e um kit de subir nova, ó, um kit de alvenaria vai nessas duas e um kit de elétrica vai nessas duas. Você tem que fazer o rateio disso na mão. Infelizmente o Project não faz. Se você deixar as duas aqui com o número 1, significa que você está pondo um kit de 15 mil aqui e um kit de 15 mil aqui. E para o Project isso significa o quê? 30 pau. E não é assim. Então você tem que ratear. Então se são duas tarefas, você muda aqui. Você coloca meio aqui e meio aqui. O número que tem aqui em cima do kit é o número que você vai ter que dividir o número 1. Por quê? Porque você vai ter que dividir um kit pelo número de tarefas que ele está alocado. Então no caso aqui, 1 dividido por 2, meio também. A conta é bem simplesinha, na verdade. Você tem que ratear de forma que tipo, dê um kit só, que foi o que você alocou. Aí o Project distribui isso por dia lá e meio que foda-se. E dinheiro é dinheiro, você põe na mão. Quando você faz isso certinho, e você volta para o gráfico de Gantt aqui, você dá uma olhada dentro de uma tarefa, você sabe certinho quanto que está gastando, ó, sem dor de cabeça. A hora que eu dou OK, isto aqui está feito com tudo organizado, eu venho aqui na aba de projeto e crio a linha de base. Venho definir linha de base, definir linha de base. A linha de base o que é? É a base para poder começar a executar o meu projeto, para eu ter com o que comparar. A hora que eu dou OK, meu projeto está salvo e eu posso vir aqui em gráfico de Gantt e mudar para Gantt de controle. Isso significa o quê? Que agora eu consigo fazer o projeto andar. Eu vou explicar para vocês duas coisinhas aqui só de acompanhamento, só para vocês não ficarem sem nada. Aí depois, se alguém tiver dúvida, vocês conversam comigo disso. Eu vou adicionar aqui 3 colunas, porcentagem de conclusão, porcentagem física e porcentagem de trabalho. Eu expliquei isso para vocês em aula já,
Mas a ideia qual que é? A física é o quanto efetivamente anda. Aí fez duas físicas, desculpa, vou escolher essa coluna aqui. Porcentagem concluído, física e de trabalho. Aqui. Essas três aqui, elas andam meio que juntas. Então, primeira coisa que eu tenho que ver, quando eu estiver tipo, acompanhando uma obra, é a seguinte. Eu tenho que... Aqui no gancho de controle é a execução. Então, aqui eu vou acompanhar minha obra, depois que a linha de base está salva, para ver se o projeto está andando legal do jeito que tem que andar. Então, por exemplo, isso aqui vocês não precisam entregar para mim, tá? Isso aqui é um extra. O que vocês têm que entregar para mim para ali na linha de base. É só para vocês terem alguma coisinha para entender de acompanhamento de obra, tudo bem? Mas o que vocês precisam me entregar para ali na linha de base, tá bom? Então, a ideia qual que é? Se eu estiver tocando uma obra, dentro do gancho de controle, se eu alterar aqui, por exemplo, ó, conversei na obra, vai levar 3 dias e não começa no dia 8, começa no dia 9. O Project, olha, ele mostra para você a barrinha cinza que você planejou e a barrinha azul que está realmente sendo. Então você consegue comparar aqui no Gantt para ver se teu projeto está atrasado ou está adiantado. E você, com as porcentagens aqui, você consegue fazer umas análises. Por exemplo, a porcentagem concluída, lembra que é o tempo que passa. Então, sei lá, se por exemplo passou 50% do tempo, significa que andou metade da minha tarefa. Ó, significa que andou metade do tempo. Aí ele mostra para você a porcentagem de trabalho concluída, que tem a ver com aquela quantidade de horas. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa de 2 dias. Aí eu tenho, sei lá, 4 horas no primeiro dia e 6 horas no segundo. Se ele andar 50%, significa que de trabalho, quer dizer, de quantidade de horas atribuídas, ele andou 40%. E daí, o que rola? A porcentagem física de checklist, que você vai na obra e marca checklist. Então, por exemplo, andou 5% só. Então, o que acontece nesse sentido? Significaria dizer que, por exemplo, eu andei metade do tempo, gastei metade das horas, só que eu só fiz 5% de tudo que tinha para fazer. Então, a gente vai combinando isso com o andamento do gráfico de Gantt aqui, e você vai conseguindo, igual eu falei na aula lá, perceber se o teu projeto está andando ou não está andando, se ele está atrasado ou não está. E a grande manha é que depois que você vai fazendo esse processo de acompanhamento, você pode vir aqui em relatório de custos, por exemplo, em fluxo de caixa. Deixa eu carregar, ó. Você vê o quanto que você... Isso aqui é legal. O quanto que você tem alocado. Depois que você fez toda a atribuição, ele mostra quanto de dinheiro tem alocado no projeto, quer dizer, quanto ele está custando, se está dentro do seu budget. E conforme o projeto for andando, quanto que você já gastou. Então daí você sabe mais ou menos se o teu projeto também está adiantado ou está atrasado. Então, de forma bem resumida, a ideia seria mais ou menos essa. No Gantt de controle, fazer aquilo que eu mostrei para vocês, para ir percebendo se o projeto está adiantado ou atrasado e, usando o fluxo de caixa, ver se está dentro do custo ou não. Então, aí você vai tomando ações, né? Você conversa com a equipe, melhora tudo aquilo que a gente conversou em sala para tentar fazer o projeto andar, usando a ferramenta como métrica para poder trabalhar isso, tá? A ideia era fazer um resumão só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Eu espero que esteja todo mundo bem aí, que esteja todo mundo entendendo. E se vocês precisarem de qualquer coisa, durante a semana eu estou aí, tá? Vocês vão entregar até a linha de base. Entregou, tem 3 documentos que é para me entregar. O termo de abertura, preenchido, conversado com o coleguinha, a IAP e o gráfico de Gantt. Fez isso, manda para mim, com os REAs do grupo, tudo do grupo, e preenche lá aquela atividade que eu passei para vocês, que é individual, aquele formuláriozinho do Moodle lá. Preencheu isso e tal, vou avaliar vocês e daí vocês estão tranquilos para passar, tá bom? Eu espero que esteja todo mundo bem aí. Dúvidas, só me perguntar. Fiquem bem aí, pessoal. Abraço.